Eu pediria para você ficar de pé, em nome de Jesus. Você abriu a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Na minha Bíblia, o título diz o seguinte: a conversão de Saulo. Mas a gente vai ler apenas o versículo 1 e 2. Nós vamos ler a respeito do momento imediatamente anterior à conversão de Saulo. A partir do versículo 1, irmãos. A minha Bíblia, na versão NVI, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aqui no caso ao Evangelho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Eu quero te dizer algo: em nosso meio existem profetas, existem evangelistas, existem pastores, existem missionários que já foram preparados pelo Senhor. Quantos creem nisso? Essas pessoas nem sabiam disso, muitos ainda nem sabem, mas já foram preparados pelo Senhor, já receberam de Deus um dom, já receberam de Deus um talento, exercendo ou não esses talentos, mas já receberam. Então não é uma questão de receber. Eu não recebi nenhum dom. Recebeu sim. Todos nós já recebemos um ministério, já recebemos um talento. A questão é que alguns de nós ainda não descobriu isso, alguns de nós ainda não percebeu isso. Profetiza para a pessoa que está do seu lado, diz assim: você já recebeu um dom do Senhor. Eu quero te dizer, você pode ter certeza disso, você já recebeu um talento da parte do Senhor. E ao ouvir isso, não pense que essa questão só está relacionada com a música. Já que eu sou um músico, então eu não estou falando só de música, não é só música. Eu estou falando da palavra, eu estou falando do evangelismo, eu estou falando do ministério profético, eu estou falando do ministério de ensino, eu estou falando do ministério pastoral, eu estou falando dos múltiplos ministérios que existem na igreja. Você já recebeu pelo menos um deles. Quantos creem nisso? Então profetize em nome de Jesus, diga com fé: eu já recebi pelo menos um dom do Espírito Santo. Agora vira para quem está do seu lado e repita isso: você já recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo. Pelo menos um dom. Pelo menos um dom. E o Senhor fez isso porque Ele quer a sua aplicação no reino. E para a gente não ter a chance de dizer que, como eu vou me aplicar, eu nem sei se eu tenho um dom, eu acho que eu não tenho dom. Eu ouço muito isso: eu acho que eu não tenho dom nenhum para nada. Tem sim, o Senhor liberou sobre toda a sua igreja dons e ministérios. Quantos creem nisso? Eu quero te dar um exemplo. Imagina a escola primária, lá onde só estudam crianças de 3 a 10, 11 anos de idade, a escola primária. Na escola primária, o professor de educação física precisa descobrir quais são as aptidões esportivas dos alunos. Então, no início do ano letivo, lá nas primeiras aulas, ele vai provocar nas crianças um despertar das suas aptidões esportivas. Então ele coloca um time
de basquete, uma equipe de corrida, um time de futebol e uma equipe de natação. Um time de futebol, uma equipe de corrida, uma equipe de natação e um time de basquete. E ele vai pegar todas as crianças e vai fazer com que todas as crianças pratiquem pelo menos um pouco em uma dessas modalidades. Na verdade, em todas essas modalidades. E na modalidade que a criança se destacar, é a que ele vai aplicar. Então ele pega lá o Joãozinho e bota o Joãozinho para a corrida. O Joãozinho vai lá, fica na raia e o professor vai, já! E o Joãozinho sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. E ele é o último a chegar. O professor já anota ali o nome daqueles que chegaram em primeiro lugar. Bom, esses aqui vão ficar no time de corrida. Vamos lá para a quadra de basquete agora. Vamos jogar basquete. O Joãozinho pega a bola. Joãozinho joga a bola daqui, tenta acertar a rede. Joãozinho acerta a janela lá da sala da quarta série. Então, Joãozinho, agora de pertinho agora. A rede está aqui em cima de você. É só levantar a mão e jogar. Vai! O Joãozinho joga a bola na cabeça do professor. Não deu certo. Vai lá para a natação. O Joãozinho pula na piscina e começa a se afogar, tossir, beber água. Não é que ele nada bem, não. Não é que ele perdeu a corrida lá da natação, não. Ele não sabe nem nadar. Então vamos lá, Joãozinho. Vamos lá. Futebol. O professor já tá, meu Deus, esse menino, só Jesus, esse menino não tem dom nenhum. Vamos lá, Joãozinho. Vou jogar a bola aí para você e você faz aí o que você quiser. Gol tá ali, vai lá. O professor joga a bola. O Joãozinho mata a bola no peito, domina a bola, sai em disparada, dribla um, dribla outro, dribla o goleiro e entra com bola e tudo. Qual foi o time que o professor de educação física escreveu, o Joãozinho? Futebol, é óbvio. Seria um erro se ele colocasse o João na natação, seria um erro se ele colocasse o João no basquete, seria um erro se ele colocasse o João na corrida, porque o João foi melhor aonde, pessoal? No futebol. Da mesma forma, o Senhor fez comigo e com você. Da mesma forma, o Senhor age com a sua igreja. Saiba, Ele não é incoerente. Diz para quem está do seu lado, o Senhor não é incoerente. O Senhor é muito mais sábio que o professor de educação física da escola. Sabe por quê? Principalmente porque foi Ele quem deu a você o dom que você tem. Então, através da minha vida hoje, o Senhor está te dizendo, você tem um dom. Mas quando o Senhor está dizendo para você que você tem um dom, Ele não está dizendo isso simplesmente para que você se sinta legal, para que você se sinta feliz. Ele está te dizendo isso porque foi Ele próprio quem te deu esse dom. Quantos creem nisso? É por isso que o Senhor sabe que você tem uma utilidade tremenda no reino. Mais uma vez, profetiza para quem está do seu lado, você é útil para o reino. E um bom exemplo disso é o que nós acabamos de ler em Atos capítulo 9. A vida do Saulo. Eu me refiro ao nome Saulo porque eu quero me falar desse grande homem de Deus antes de se converter. Repara só as qualidades de Paulo. Ele é zeloso, ele é aplicado em cumprir as suas funções. Repara só, é ele quem vai até o sumo sacerdote pedir cartas para ir para Damasco.
Você reparou que o Saulo, esse rapaz Saulo, que no futuro vai se tornar o apóstolo Paulo, ele é funcionário lá do sacerdote. E ele é quem vai pedir mais trabalho ainda para o patrão. Ele chega para o chefe e fala assim: sumo sacerdote, eu quero continuar o trabalho que eu estou fazendo aqui em outros lugares. Você me dá autorização para sair para outros lugares, continuar esse trabalho? Ele que vai procurar trabalho mais ainda. Repara que o Saulo, ele gosta de fazer viagens, porque o trabalho que ele vai fazer não é em Jerusalém, ele está morando em Jerusalém, e ele está trabalhando em Jerusalém. E que coisa boa é você poder trabalhar no mesmo lugar em que você mora, hein? Ó, que coisa boa é essa. Eu que moro numa cidade, trabalho em outra, chega a dar um desânimo quando você tem que encarar trânsito, tem que encarar ônibus e essa coisa toda. Então o Saulo, ele está arrumando sarna para se coçar, ele quer fazer trabalho num lugar longe, ele quer encarar a viagem, ele gosta disso, ele é alguém destemido. Eu quero te falar uma coisa: sabe a distância entre Jerusalém e Damasco? 240 quilômetros. 240 quilômetros. É como se você fosse daqui para o município do Rio de Janeiro 8 vezes. Se for em linha reta, é a mesma coisa que da nossa cidade, São Gonçalo, até Campos. E você até pode pensar, mas que mal há isso, nem é uma viagem tão grande. Claro, indo de ônibus, indo de carro, mas imagina indo de cavalo, subindo e descendo o morro em estrada de chão, sem pavimentação. Paulo foi pedir para fazer um trabalho desse. Esse era o Paulo, antes de se converter, antes de ser crente. Eu quero que você analise como que você era antes de estar na igreja. Como que você era antes de assumir um compromisso com o Senhor? Porque tudo que você tinha em relação à disposição, tudo que você era em relação à coragem, em relação à vontade, em relação a desejos, isso foi Deus que colocou em você, para que depois de ter um contato real com o Senhor, pudesse ser aplicado na obra. A gente sabe que esse Saulo aqui estava completamente equivocado. Ele queria prender os cristãos, ele queria maltratar os cristãos, ele considerava os cristãos como uma palavra que a gente pode usar hoje em dia, satanista, adeptos do demônio, traidores. Ele considerava os cristãos assim, ele estava completamente equivocado. Mas o que eu quero que você se prenda, meu querido, não é na filosofia do Saulo equivocado, mas nas características que Saulo possuía antes mesmo de converter, antes mesmo de aceitar Jesus, antes mesmo da sua conversão. Paulo já era um futuro missionário antes mesmo de entender o que significa ser missionário. Tem gente dentro da nossa igreja que já é profeta sem sequer saber o que é profecia, porque o Senhor já colocou o espírito profético em si. Tem gente que já é pastor sem sequer saber o que significa teologia, porque o Senhor já colocou no seu coração o desejo pelo pastoreio. Tem gente que já era evangelista antes mesmo de ler os evangelhos. Toda vez que você ora e o seu coração arde por determinada área da igreja, é o Senhor que está te mostrando, é nessa área que você tem que se aplicar. E as pessoas chegam para mim e falam assim: Léo, quando o pastor
fulano de tal veio da África na nossa igreja e pregou, o meu coração ardeu por aquele povo, e eu comecei a orar, e eu comecei a clamar, e eu não sei o que é que eu devo fazer, eu estou sentindo alguma coisa nessa direção, nesse caminho. E a resposta é óbvia, vocês mesmos já sabem a resposta. Se o coração do irmão ardeu pela África, se o coração do irmão ardeu pela obra missionária, o que ele tem que fazer? Pode falar alto, pessoal, pode falar. O que ele tem que fazer? Missões. O coração dele está ardendo por isso, e o coração dele não está ardendo por isso à toa, foi o Senhor que colocou esse desejo no coração dele. É assim que o Senhor age no reino. Quantos creem nisso? Nesse momento você já está começando a observar na sua vida, pelo que meu coração arde, pelo que meu coração arde. E eu quero te dizer, é tão comum que você pensa nisso todo dia, e como você pensa nisso todos os dias, às vezes até você não está dando importância, porque é tão comum para você. A música na minha vida era tão comum, fazia parte de mim, que quando me perguntaram na minha adolescência o que eu queria ser, eu disse que eu queria ser piloto de avião, porque a gente sempre quer algo assim muito, uau, que legal, uau, que legal, e na verdade, o Senhor já colocou em você o que Ele quer fazer de você. Existem pessoas aqui que já saíram da adolescência. Amém? Mas eu quero que você se recorde agora a sua adolescência, porque foi lá que o Senhor depositou isso. É na adolescência que o nosso caráter é construído, e é na adolescência que todos nós começamos a entender qual é o nosso ministério. Vai ter uma hora que o apóstolo Paulo, agora já convertido, não é mais Saulo, agora é apóstolo Paulo, ele vai se referir a si mesmo, e ele vai dizer que esse amor que ele tem pela palavra, esse amor que ele tem pelas escrituras, ele tem desde menino. Então, meu querido, minha querida, saiba, desde a sua adolescência, que o ministério que o Senhor quer em que você se aplique, já está ardendo no seu coração, e você nem está sabendo, você nem deu ouvidos, que é tão comum, é uma coisa que é tão corriqueiro, que não parece que é especial, não parece que é algo que assim, que a minha vida vai se aplicar nisso, e que eu vou ser fera nessa área, porque eu penso nisso toda hora, é um pensamento corriqueiro. Não é. O Senhor colocou em nós, seja a palavra, seja o evangelismo, seja o ministério profético, seja a dança, seja a música, seja o canto, seja o que for, o Senhor já colocou isso em você. Partindo desse princípio, nós temos muitos missionários em nosso meio, que nem sabem que são. Quantos creem nisso? Se a gente olhar ao redor, a gente vai ver um monte de gente talentosa em muitas áreas. É só olhar ao redor, você vai encontrar. Você tem um sobrinho que é fera naquele negócio assim. Você tem um primo que é fera na palavra. Você tem um filho que pegou o violão e aprendeu a tocar sozinho. Você tem um irmão que canta com uma voz linda, nunca fez aula de canto. Você tem um amigo seu que quando ele lê a palavra, ele fala da palavra no almoço, na conversa, você vê que os olhos dele brilham. São talentos, é só olhar ao redor. Você vai achar gente assim. Esses dons, esses talentos, não são só qualidades que a pessoa tem, não. Você vê o Saulo aqui, destemido, corajoso, que não se importa com viagens, que não se importa de ir para longe, de andar a cavalo, que não se importa, que é obediente, que é devoto às suas obrigações. Ele era isso tudo antes de se converter. Isso não são qualidades só da personalidade do Saulo, não. Isso era indícios do ministério pelo qual o Senhor queria colocar a vida dele.
Amém? Agora você precisa também olhar para você. Põe a mão no seu coração assim. Repete comigo essas palavras: Senhor, me mostra. Diga assim: Senhor, me mostra. Porque o Senhor, na verdade, já está te mostrando desde a sua adolescência. Mas muitas das vezes a gente não tem dado ouvidos à voz do Senhor. Põe a mão no seu coração de novo. Repete comigo essas palavras: Senhor, que seja de uma maneira inconfundível. Senhor, minha visão é limitada, minha visão é pequena, minha mentalidade é pequena. Me ajuda, Senhor, porque eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Aleluia. Aplaude ao Senhor, meu querido. Aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é poderoso.